povo de Israel mais uma vez havia se afastado do Senhor, e por isso estava sob a opressão dos filisteus havia 40 anos. Era um tempo de dor, escravidão e humilhação. Mas mesmo em meio à crise, Deus já preparava a resposta para libertar seu povo. Na cidade de Zorá, vivia Manoá e sua esposa, que era estéril e nunca havia tido filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu à mulher e anunciou algo extraordinário. Ela daria à luz um filho especial, escolhido por Deus desde o ventre. Esse menino deveria ser consagrado como nazireu, ou seja, separado para o Senhor. Como sinal dessa consagração, ele nunca deveria beber vinho, tocar em coisas impuras, nem cortar o cabelo. Sua força viria de Deus, e ele começaria a libertar Israel da opressão dos filisteus. A mulher correu para contar a Manoá, e ele pediu ao Senhor que enviasse novamente o mensageiro para confirmar as instruções. O anjo voltou e repetiu a promessa. O menino seria um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Com o tempo, a promessa se cumpriu. A mulher deu à luz um filho e o chamou de Sansão. O texto bíblico diz que o menino cresceu, e o Espírito do Senhor começou a agir nele de forma extraordinária. Assim se inicia a história de um homem que se tornaria famoso por sua força sobre-humana, mas também marcado por fraquezas e escolhas perigosas. Sansão não seria apenas um guerreiro. Ele seria o reflexo de como Deus pode usar até mesmo os improváveis para cumprir seus planos. Mas, ao mesmo tempo, sua vida revelaria um alerta. Quando a força não é acompanhada de obediência e sabedoria, grandes dons podem se transformar em grandes quedas. O nascimento de Sansão foi um milagre, e sua missão era clara: libertar Israel dos filisteus. Mas, como veremos, sua trajetória seria marcada por vitórias incríveis e erros trágicos. Sansão cresceu consciente de que havia sido separado por Deus para uma missão especial. Desde jovem, o Espírito do Senhor se manifestava nele, concedendo-lhe uma força sobre-humana. Essa força não era natural, mas um dom divino ligado à sua consagração como nazireu. A primeira grande demonstração desse poder aconteceu em um caminho para Tímna, quando um leão jovem avançou contra ele. Sem armas, Sansão agarrou o animal e o despedaçou com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Esse feito extraordinário mostrou que ele não era um homem comum, mas alguém capacitado por Deus para feitos sobrenaturais. Algum tempo depois, Sansão voltou àquele lugar e encontrou o corpo do leão. Dentro dele, havia um enxame de abelhas e mel. Ele comeu daquele mel e também deu a seus pais, sem contar de onde vinha. Esse episódio se tornaria mais tarde parte de um enigma que Sansão proporia em uma festa. Sansão, porém, começou a mostrar sinais de fraqueza em seu caráter. Embora tivesse sido separado por Deus, ele se apaixonou por uma mulher filisteia de Timna e decidiu se casar com ela contra a vontade de seus pais, que desejavam que ele escolhesse alguém do povo de Israel. Durante o banquete de casamento, Sansão lançou um desafio aos convidados filisteus. Um enigma inspirado no episódio do leão e do mel. Quem o resolvesse, ele daria 30 túnicas. Mas se não conseguissem, teriam que dar a ele as túnicas. Os filisteus não conseguiam resolver o enigma, e após 3 dias, pressionaram a esposa de Sansão para que descobrisse a resposta. Chorando e insistindo, ela conseguiu arrancar a resposta dele e contou aos homens de sua cidade. Assim, eles decifraram o enigma. Indignado com a traição, Sansão foi até Ascalon, matou 30 homens, tomou suas roupas e as entregou aos vencedores da aposta. Depois, furioso, voltou para a casa de seu pai. Esse episódio mostrou 2 coisas: a força incrível de Sansão e sua vulnerabilidade emocional. Embora fosse escolhido por Deus, suas paixões o tornavam instável. Era apenas o começo de uma trajetória marcada por vitórias grandiosas, mas também por grandes erros. Depois do episódio do enigma e da traição de sua esposa, Sansão voltou para buscar a mulher que havia escolhido. Mas, para sua surpresa, o pai dela a entregara a outro homem. Isso acendeu ainda mais a ira de Sansão contra os filisteus. Movido pela raiva, ele elaborou uma vingança criativa e destrutiva. Capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas e prendeu tochas acesas entre elas.
Depois, soltou os animais nos campos de cereais, vinhas e olivais dos filisteus. O fogo se espalhou rapidamente e devastou as plantações, causando enorme prejuízo econômico aos inimigos de Israel. Quando os filisteus descobriram o responsável, buscaram vingança e queimaram a mulher que Sansão havia amado e sua família. Isso só aumentou a fúria de Sansão, que respondeu atacando os filisteus com violência e matando muitos deles. O conflito começou a crescer, e os filisteus avançaram contra Judá para capturar Sansão. Assustados, 3.000 homens de Judá foram até a caverna onde ele estava e disseram: "Não sabes tu que os filisteus dominam sobre nós? O que é isso que nos fizeste?" Juízes 15:11. Sansão respondeu que apenas revidara o que haviam feito contra ele. Temerosos, os homens de Judá amarraram Sansão para entregá-lo aos filisteus, mas ele pediu que não o matassem. Assim, o levaram preso até Leí. Quando os filisteus se aproximaram, gritando de triunfo, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. As cordas que o prendiam se romperam como fios de linho queimados, e ele, encontrando a queixada de um jumento, atacou os inimigos. Com essa arma improvisada, matou 1.000 homens. Depois desse feito, Sansão, exausto e sedento, clamou a Deus, e o Senhor abriu uma fonte de água em Leí para que ele bebesse e recuperasse as forças. Essa sequência mostrou novamente o contraste na vida de Sansão, usado poderosamente pelo Espírito de Deus, mas também marcado por impulsividade e vingança pessoal. Ainda assim, o Senhor o sustentava para cumprir seu propósito de libertar Israel da opressão dos filisteus. A fama da força de Sansão se espalhava por toda a região. Os filisteus o temiam e buscavam constantemente uma oportunidade para capturá-lo. Mas Sansão continuava vivendo de forma impulsiva, guiado muitas vezes por suas paixões. Certa vez, ele foi até Gaza, uma importante cidade filisteia, e passou a noite com uma mulher da região. Assim que souberam que ele estava ali, os filisteus cercaram o local e decidiram esperar até o amanhecer para matá-lo. Porém, à meia-noite, Sansão levantou-se, foi até os portões da cidade, que eram enormes, pesados, feitos de madeira reforçada com ferro e presos ao chão. Arrancou-os completamente, com batentes e tudo, colocou-os sobre os ombros e os carregou até o topo de um monte em frente a Hebron. Esse feito extraordinário não foi apenas uma demonstração de força física, mas também um símbolo. O homem escolhido por Deus não poderia ser detido pelas portas de uma cidade inimiga. Era como se o Senhor mostrasse ao povo que ainda estava agindo através de Sansão, mesmo em meio às suas falhas. Contudo, por trás desse grande ato estava também a imprudência de Sansão. Ele se colocava constantemente em situações de risco, vivendo entre os inimigos, confiando em sua força como se fosse invencível. Esse excesso de confiança o levaria a cair em sua maior armadilha, o encontro com Dalila. Até aqui, Sansão havia vencido todos os ataques dos filisteus, sempre sustentado pelo Espírito de Deus. Mas sua fraqueza por mulheres o conduziria ao maior teste de sua vida. Um que não venceria pela força dos braços, mas pela fidelidade do coração. Depois de muitas batalhas e façanhas, Sansão conheceu uma mulher no vale de Soreque chamada Dalila. Ele se apaixonou por ela, e esse relacionamento se tornaria o ponto de virada mais dramático de sua vida. Os governantes dos filisteus, sabendo do envolvimento de Sansão com Dalila, viram ali a oportunidade perfeita para finalmente derrotá-lo. Eles foram até ela e ofereceram uma grande quantia de prata para que descobrisse o segredo da força dele e os ajudasse a capturá-lo. Dalila aceitou a proposta e começou a insistir com Sansão, dia após dia, para que revelasse o mistério de sua força. Ela dizia: "Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado e dominado." Juízes 16:6. No início, Sansão não revelou a verdade. Ele brincava com Dalila, dando respostas falsas. "Se me amarrarem com 7 cordas frescas, perderei minha força. Depois, se me atarem com cordas novas, ficarei fraco. Mais tarde, se tecerem as 7 tranças do meu cabelo em um tear, perderei a força." Mas cada vez que Dalila o testava, os filisteus surgiam para prendê-lo,
e Sansão rompia as amarras facilmente. Ainda assim, Dalila não desistiu. Dia após dia, pressionava Sansão com lágrimas e acusações, dizendo que ele não a amava de verdade, pois escondia seu segredo. Aos poucos, sua insistência foi enfraquecendo a determinação dele. Esse foi o maior erro de Sansão, confiar seu coração à pessoa errada. Ele havia vencido leões, exércitos e portões de cidades, mas não conseguiu vencer a insistência de Dalila. A armadilha estava montada, e o herói de Israel estava prestes a cair no golpe que o levaria à ruína. Dia após dia, Dalila pressionava Sansão, até que ele não suportou mais. Cansado de tanta insistência, ele abriu o coração e revelou o segredo que havia guardado desde o nascimento. Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se me raspassem o cabelo, a minha força se retiraria de mim, e eu me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Juízes 16, 17. Dalila percebeu que dessa vez, ele havia falado a verdade. Então fez com que Sansão dormisse em seu colo e chamou um homem para raspar as 7 tranças do seu cabelo. Assim a força dele o deixou. Quando os filisteus entraram para capturá-lo, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele acordou pensando que, como nas outras vezes, conseguiria se livrar, mas não sabia que o Espírito do Senhor já havia se afastado dele. Sem a presença de Deus, Sansão não era nada além de um homem comum. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram a Gaza. Lá, o colocaram para trabalhar como escravo, girando uma mó no cárcere. O grande herói de Israel, que havia derrotado 1000 homens com uma queixada de jumento e carregado portões de cidade, agora estava cego, humilhado e escravizado. Mas mesmo em meio à tragédia, um detalhe cheio de esperança aparece no relato bíblico. Seu cabelo começou a crescer novamente. Esse detalhe parecia insignificante para os inimigos, mas apontava para a possibilidade de restauração na vida de Sansão. A queda de Sansão mostra como até os mais fortes podem se tornar vulneráveis quando se afastam de Deus. Ele perdeu os olhos, a liberdade e a dignidade, mas não havia perdido de vez a chance de se reconciliar com o Senhor. Cego, escravizado e humilhado, Sansão foi reduzido a um espetáculo de zombaria para os filisteus. O homem que antes representava o terror de seus inimigos agora era motivo de risadas. Os governantes filisteus organizaram uma grande festa em honra ao deus Dagon, seu ídolo. Milhares de pessoas se reuniram no templo para celebrar a captura de Sansão. Eles acreditavam que seu Deus havia lhes entregado o inimigo mais temido de Israel. Durante a celebração, pediram que Sansão fosse trazido para divertir a multidão. Ele foi conduzido por um menino que o levou até o meio das colunas do templo. Ali, zombavam dele, rindo e exultando diante da sua fraqueza. A cena era trágica. O homem que já havia sido instrumento poderoso de Deus estava agora exposto como troféu da idolatria. Israel parecia derrotado, e o nome do Senhor estava sendo escarnecido pelos inimigos. Mas no coração de Sansão, algo começou a mudar. Humilhado, sem forças e sem visão, ele reconheceu sua total dependência de Deus. Ali, no templo de Dagon, não havia mais orgulho nem autoconfiança, apenas um clamor profundo do coração de alguém que precisava da misericórdia divina. O cabelo de Sansão havia começado a crescer, mas o que realmente importava era que sua fé estava sendo restaurada. Pela primeira vez em muito tempo, ele não confiava mais em sua própria força, mas buscava novamente o Senhor que o havia chamado desde o ventre. Essa humilhação seria o cenário para a sua redenção final. Sansão estava prestes a realizar seu último e mais impactante ato de fé e coragem, mostrando que, mesmo em meio à queda, Deus ainda pode levantar e cumprir seus propósitos. No meio do templo lotado, com milhares de filisteus no interior e sobre o terraço, Sansão fez algo que não fazia há muito tempo. Ele orou. Não era uma oração longa, mas sincera, nascida da dor e da humilhação. Senhor Deus, lembra-te de mim. Peço-te, dá-me forças só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos.
Juízes 16:28. Sansão sabia que sua força não estava em seus músculos nem em seu cabelo, mas vinha do Senhor. Essa oração representou não apenas um pedido de poder, mas um reconhecimento da soberania de Deus sobre sua vida. Guiado pelo menino que o conduzia, Sansão pediu para ser colocado entre as duas colunas centrais que sustentavam o templo. Ele apoiou as mãos sobre elas, uma à direita e outra à esquerda, e preparou-se para seu último ato. Antes de empurrar as colunas, Sansão declarou em seu coração que preferia morrer junto com os filisteus a continuar vivendo como escravo humilhado. Naquele instante, o Espírito de Deus voltou a capacitá-lo com uma força sobre-humana. Com um grito de determinação e fé, Sansão empurrou com todas as suas forças, e as colunas começaram a ceder. O templo inteiro desmoronou, caindo sobre os governantes filisteus e toda a multidão reunida. A Bíblia relata que, em sua morte, Sansão matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Esse ato final não foi apenas uma vingança pessoal, mas também a consumação de sua missão: enfraquecer os filisteus e mostrar que o Deus de Israel é soberano sobre todos os deuses falsos. Sansão morreu ali, mas sua história não terminou em derrota. Mesmo depois de tantos erros, Deus usou sua vida, e até mesmo sua morte, para cumprir seu propósito. Após a queda do templo, o silêncio tomou conta. Entre os escombros estavam os governantes filisteus e milhares de homens e mulheres que zombavam de Sansão. O homem que havia sido humilhado em praça pública agora se tornava, em sua morte, um instrumento de vitória para Israel. Seus familiares foram até Gaza, recolheram o corpo de Sansão e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Assim terminou a vida do juiz que governara Israel por 20 anos. A trajetória de Sansão foi marcada por contrastes. Nascido de um milagre, separado por Deus desde o ventre, dotado de força extraordinária, mas também vulnerável às paixões e escolhas impensadas. Ele derrotou leões, exércitos e arrancou portões de cidades, mas não conseguiu dominar seus próprios desejos. Ainda assim, a vida de Sansão revela algo profundo. Deus cumpre seus planos mesmo através de nossas fraquezas. Mesmo em meio a quedas e erros, a mão do Senhor estava sobre ele, conduzindo-o até o propósito final de enfraquecer os filisteus e lembrar a Israel que a verdadeira força vem de Deus, e não do homem. A história de Sansão ecoa como uma advertência e, ao mesmo tempo, como um consolo. Advertência, porque nos mostra o perigo de confiar em nossa própria força e negligenciar a obediência a Deus. E consolo, porque revela que mesmo após as maiores falhas, ainda existe espaço para a redenção. O legado de Sansão não foi apenas sua força, mas a lição de que até os mais fracos, quando se voltam para Deus, podem cumprir um papel essencial em seu plano divino. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o like, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar mais histórias e reflexões da palavra que transformam vidas. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe você.